Você já parou para pensar no tempo que passa diante do computador, do celular ou do tablet? Costuma sentir algum desconforto visual depois de muitas horas de olho nas telas? Nos consultórios, os oftalmologistas já percebem os efeitos do uso excessivo dos aparelhos eletrônicos. Por isso, hoje vamos falar do tempo máximo recomendado diante das telas e mostrar quais são os sinais do uso em excesso. Também vamos dar dicas que podem diminuir esses efeitos e fazer um alerta sobre os prejuízos da tecnologia digital para a visão das crianças. O Ligado em Saúde já está no ar. Para falar sobre os efeitos do uso dos eletrônicos para a saúde dos olhos, recebemos o oftalmologista Diogo Lucena, membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Como vai, doutor Diogo? Tudo bem? Tudo bem, Marcela. Prazer estar aqui com vocês hoje no programa. Nós agradecemos muito aqui a sua participação para falar desse assunto, que foi um assunto que foi pedido por um dos nossos espectadores, né? Porque hoje está todo mundo, não tem como, né? A gente usa as tecnologias digitais, a gente está de olho nas telas, mas o que se sabe de fato, doutor Diogo? As telas fazem mal para os olhos? Podem trazer prejuízos para os olhos? Essa é uma pergunta que a gente enfrenta no dia a dia, né? Todos os dias essa dúvida aparece no consultório de oftalmologia. O que a gente tem hoje de concreto, né, em relação a telas é que, na maioria das vezes, os problemas não estão na questão da tecnologia ou do material de convívio com telas e eletrônicos em si, mas sim na forma como as pessoas fazem uso desse tipo de tecnologia. O que a gente quer dizer é que, apesar de, às vezes, alguns indícios, né, algumas sugestões de que a energia que é emitida a partir de uma tela pode trazer, né, algum malefício para os olhos, o que a gente vê na prática é que ainda faltam estudos que comprovem que esses malefícios são realmente prejudiciais à visão, de uma forma que proibisse, por exemplo, o uso de aparelhos eletrônicos. Não é isso que acontece. O que a gente vê é que o mau uso dos aparelhos eletrônicos tem trazido, sim, consequências, sintomas e problemas para algumas pessoas, né, que fazem uso talvez abusivo desse tipo de tecnologia. Vamos dar uma olhada? A gente destacou quais são esses efeitos, esses primeiros sinais de que você está usando em excesso. Vamos ver. Depois, então, de muito tempo de olho nas telas, tem gente que relata uma dificuldade em focar imagens, um ressecamento na vista, vermelhidão, sensação de areia nos olhos, dor em torno dos olhos também e até dores de cabeça. Eu já tive muita enxaqueca por conta de uso excessivo. Isso pode acontecer mesmo. Pois é. Todos esses sintomas são formas do seu organismo, né, se manifestar de que alguma coisa que você está fazendo não está adequada, não está equilibrada. Então, os sintomas mais comuns, né, eu diria que são essa questão dos olhos vermelhos, da sensação de areia nos olhos, isso seria, digamos assim, os primeiros sintomas de quem faz o uso um pouco mais exagerado dessa tecnologia. E se a pessoa insiste, aí pode sim apresentar até dores de cabeça, dor nos olhos e essa dificuldade, né, de manter o foco das imagens, né, ao longo dessa atividade. Mas isso ainda é aquele sintoma, assim, contornável, né? Você deixa de usar, normalmente você consegue não ter mais essa sensação. Agora, a gente pode fazer uma relação entre esse uso excessivo por muito tempo, né, por anos, e, por exemplo, o aparecimento de uma miopia, de outros problemas dessa natureza, assim? Para o adulto não. Tá? Não tem nada, a princípio, comprovado que num indivíduo adulto com um corpo, um organismo formado, né, o uso excessivo desse tipo de tecnologia possa causar miopia ou problemas de mácula ou de cristalino, coisas que, não sei se você já recebeu, mas circularam às vezes notícias aí por mídias sociais e mensagens, né, causando alertas, né, para pessoas de que o uso de telas e tudo poderia estar associado a câncer ocular, nada disso. Máculas, tudo isso não tem comprovação científica, tá? São apenas suposições e, pelo que a gente tem à luz da ciência atual, não tem nenhum respaldo, nenhuma comprovação. Certo. O que a gente tem são esses efeitos que, como você falou, são transitórios e reversíveis, né? Se você se adequa, se ajusta
e deixa de fazer uso exagerado da tecnologia, isso tudo é recuperável. E quais são as características dessas telas, né, enfim, dessas tecnologias digitais com tela que de fato prejudicam? É a luz que ela emite? Queria que você trouxesse um pouquinho para a gente entender de fato. É claro que o nosso olho, né, ele não foi feito para a gente olhar tanto tempo de perto. Ele tem um mecanismo, digamos assim, para a gente poder enxergar ao longe, né? E a gente agora tem uma outra realidade, um outro contexto em que a gente está o tempo todo de olho nessas telas. Veremos qual vai ser essa adaptação aí, depois que vai acontecer no nosso corpo. Acredito até que haja, né? Por conta dessa inserção dessa tecnologia depois de muitos e muitos anos. Mas o que de fato faz mal? A gente tem a luz azul, né? Seria isso? Você indica um tempo máximo de uso, assim, contínuo, né? Isso, existem várias indicações que até hoje não tem consenso, digamos assim, na literatura. Então, vale um pouco também a gente se colocar dentro de uma situação onde a gente encontra o conforto. Eu diria que, na maioria das vezes, a maioria das recomendações diz que mais de 1 hora de uso contínuo já poderia trazer sintomas. Então, se você quiser ter uma referência, claro, não é para ficar botando despertador nem nada disso, mas se você puder, a cada 1 hora de uso de computador ou qualquer tela, ou qualquer atividade visual, né, de perto, por exemplo, uma leitura, se você puder fazer uma pausa que seja de 5 minutos para tomar um copo d'água, levantar, ir ao banheiro, se movimentar um pouco, né, você já está cortando, né, um pouco esse efeito. Certo. A gente simulou algumas situações aqui, eu vou trazer. Tem umas fotos que mostram algumas situações de uso, né, de eletrônicos. E eu quero que você comente um pouco para a gente, porque a gente vê ali naquela primeira situação uma criança com o celular bem próximo da vista, ela está num ambiente mais escuro. No outro a gente tem também uma pessoa com o celular e no terceiro já é um computador. Aí eu quero trazer alguns desses elementos. Por exemplo, a luminosidade do ambiente. Se eu estou num quarto escuro vendo aqui meu tablet, isso vai prejudicar mais a minha vista? Quando você mistura, né, duas situações diferentes de luminosidade, você cria uma confusão, digamos assim, para o funcionamento normal do olho, né? Porque quando a luz, né, é forte, a tendência é as pupilas, né, essa bolinha preta que a gente tem no centro do olho, ela contrai. E quando tem pouca luminosidade no ambiente, ela se dilata para poder permitir mais entrada de luz no olho. Então, se você tem uma tela iluminada, né, em um ambiente muito escuro, isso cria uma situação, né, paradoxal que atrapalha, sim, de certa forma, que a sua visão possa trabalhar de uma forma mais confortável. Então, é preferível estar com um ambiente iluminado. Exatamente. Se a gente for escolher, né, uma tela de computador, um tablet ou um celular, eles têm um prejuízo que pode ser diferente para a vista por conta do tamanho da tela? Não, isso não faz diferença. Desde que você ajuste bem, por exemplo, contraste, luminosidade, tudo que estiver em excesso pode sim trazer mais problemas. Tanto faz se é computador, celular ou tablet, né? O ideal é que você possa ajustar a sua tela para que você tenha um conforto visual, leitura, sem excesso de luminosidade. E a distância dos nossos olhos para a tela? Isso também é uma coisa muito importante, principalmente nessa época dos tablets e dos telefones. Porque enquanto o computador ficava preso, né, na mesa, a gente não tinha tanto esse problema. Mas hoje em dia, principalmente as crianças, elas costumam aproximar demais esses aparelhos do rosto. Verdade. E quanto mais próximo o aparelho está do rosto, maior é o esforço que você tem que fazer para focalizar. Primeiro, porque há uma convergência, né, dos olhos quando você aproxima o objeto. E segundo, porque você precisa aumentar o poder de acomodação do cristalino, que é a lente natural que a gente tem dentro do olho, né? Quanto mais próximo está o objeto, mais ela tem que trabalhar para conseguir focalizar a imagem. Então é bom, você daria assim sei lá, um espaço de um braço? Para seria computador o quê? é exatamente isso, né? A distância de um braço, né? Se você esticar o seu braço, essa é a distância recomendável para a tela de um computador. E para livros, ou celular, ou tablet, ou tudo que você tiver, que você tem o braço curvado a 90 graus. Então, aí, claro, vai assim, depender. né? Exatamente. É a distância segura. É a distância segura de você fazer o uso dos equipamentos. Se eu estou num ambiente desses, usando meu eletrônico, um ambiente que tem ar-condicionado, um ventilador direto para o rosto, isso prejudica as piscadas também?
As piscadas não, mas provoca mais ressecamento. Certo. Qualquer fonte de vento, seja ar-condicionado ou ventilador, ou até uma janela aberta, né, que tenha vento incidindo diretamente sobre os olhos, aumenta a velocidade de evaporação da lágrima. Então, o olho vai se ressecar com mais facilidade. Na verdade, juntando com o fato de você piscar menos, o prejuízo vai ser maior, né? Isso mesmo. Vou trazer aqui, antes da gente fechar esse bloco, uma pergunta de um espectador. Vamos dar uma olhada. Eu gostaria de saber se os modos noturnos de celular, se eles são de fato menos nocivos para a visão ou se a gente tem que ter o mesmo cuidado com eles. O modo noturno seria isso que você falou, de diminuir a luminosidade? O modo noturno, pelo que eu já conheço também da tecnologia, são aquelas telas que têm um fundo mais escuro. Então, é diferente de você trabalhar com uma tela branca que já emite, né, por natureza, uma quantidade de luz maior. Seria você aproximar mais a luminosidade do ambiente, seria isso, evitando aquele efeito. Exatamente. Então, de certa forma, é mais confortável, sim, se você for fazer uso prolongado das telas, usar o modo noturno. Tá certo, vou fazer um intervalo bem rápido e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as crianças que ainda estão com os olhos e a visão em formação. Depois do intervalo, você vai conferir se os prejuízos causados pelo uso excessivo dos eletrônicos na infância são maiores. O doutor Diogo deu uma adiantada, eu acho que sim, mas a resposta a gente dá já já. Do uso dos eletrônicos para a saúde dos olhos. O oftalmologista Diogo Lucena está aqui hoje para responder essa pergunta. E você já falou para a gente, né, sobre estudos que, na verdade, não há nada muito comprovado, mas que a gente já sabe dos efeitos imediatos, como aqueles que a gente trouxe na nossa tela. A gente respondeu a uma pergunta também de um espectador e agora eu tenho mais uma pergunta para você. Vamos ver? Vamos lá. Ô, doutor, eu já peguei catarata. Uso muito celular e computador. Será que faz mal? Será, doutor? Diga aí. É uma preocupação válida, né? Ainda mais para quem já passou por uma cirurgia, né? Que, enfim, relacionada à visão, que é uma área que desperta muita preocupação nas pessoas. Mas não há nada, nenhuma recomendação de restrição, limitação ou proibição de uso de telas e aparelhos eletrônicos para quem já foi operado de catarata. Nem quem já tem assim, eu tenho um astigmatismo severo, tenho uma miopia enorme, não tem problema? Quer dizer, isso não vai trazer um agravamento desses problemas? Não. Não. Para um indivíduo adulto não tem problema nenhum, vale para ele a mesma recomendação que vale para as pessoas em geral. Pois é, mas aí então a gente vai entrar no grupo onde de fato, no qual de fato isso é um problema maior, que é na infância. A gente tem crianças a partir de 2010, né? Eu anotei aqui 2010, mas é isso mesmo, que já nasceram inseridas nesse meio digital, né? Já cresceram nesse contexto que a gente vive hoje de todo mundo com as telas na mão, tela em casa. Os efeitos durante a infância, eles são maiores? São maiores porque entram outros problemas, né, nessa equação diferente de quando a gente lida com uma pessoa na fase adulta. Os estudos têm mostrado dados que são alarmantes, né, em relação a isso, Marcela. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, na década de 70, no começo dos anos 70, a incidência de miopia nas crianças era em torno de 20% da população. E hoje esse número gira na faixa de 40% das crianças têm miopia. Nossa, então, o quase o dobro, né, da quantidade de crianças que sofrem de miopia. E se você pegar isso nos países asiáticos, alguns países chega a 90% dos adolescentes têm miopia. Então, porque lá o uso é mais intenso. Talvez relacionado com isso. Então, acredita-se que duas coisas contribuem para isso, né, ao longo, né, do fato disso ter mudado tanto da década de 70 para cá. O advento de computadores e telas, né, que fazem com que as pessoas gastem cada vez mais tempo, né, na frente desses aparelhos e cada vez mais cedo o contato com esse tipo de tecnologia. E, por outro lado, também a falta, né, ou a limitação para a prática de atividades físicas e atividades ao ar livre, que também parecem ter um efeito protetor sobre essa questão da miopia. Então, são essas duas coisas que têm sido apontadas como causadoras desse tipo de problema, onde na Ásia hoje praticamente o que é normal é ser míope, né? Só 10% dos adolescentes é que não tem esse tipo de problema de visão. E doutor, você indica uma idade mínima para que essa criança seja exposta a essas tecnologias?
Isso é um dilema ainda da nossa sociedade atual. Nem a medicina, nem os pais e nem a sociedade como um todo tem ainda a resposta certa para essa pergunta, né, Marcela? A Academia Americana de Oftalmologia, por exemplo, recomenda que no primeiro ano de vida a exposição a telas deve ser 0. E a gente Nada. já vê criança, muitas vezes com meses, né, já ali com a tela na frente para ser entretida. Sem dúvida. E eu diria que de 2, né, do segundo ano de vida até o 5º ano de vida, com restrições ou com limitação de tempo de exposição a esse tipo de tela. Não há uma recomendação generalizada por consenso da sociedade científica em relação a isso, mas eu diria que nesse momento é ir pela precaução e pela cautela. Porque é muito novo. A gente ainda, claro, você trouxe aqui dados importantes, né? Mas a gente ainda não sabe com segurança, até mais a longo prazo, os efeitos que isso pode trazer. E para crianças tão pequenininhas, antes de 1 ano, que muitas vezes já nascem aí, já estão com os aparelhos na mão, como que vai ser, né? Será que a gente vai ter uma população inteira com problemas de visão? Isso é uma questão. Se a gente não tomar cuidado, corre o risco da gente caminhar por isso mesmo. A questão é que a visão, ela não nasce, né, de uma forma madura, né, junto com o momento em que a criança chega ao mundo no momento do parto. Ela se desenvolve nos primeiros anos de vida e até a adolescência, vamos dizer, até os 12 anos, o início da adolescência, a transformação do sistema visual ainda é muito grande. E como qualquer parte do corpo, se a gente não der condições adequadas, ela vai se desenvolver de forma errada. Ela deve precisar também de exercícios, né? Você fez aquela analogia ao uso das sacolas. Se você está olhando para longe, para perto, você está num ambiente ao ar livre em que você consegue focar vários objetos e lugares, você está exercitando a sua visão. Mas se você está naquela questão ali, naquele uso monótono, né? Monótono para a vista, pelo menos. Das telas, você não está desafiando, não está desenvolvendo esse seu órgão, né? Esse seu olho. A gente acredita que é bem por aí mesmo, quer dizer, essa questão de você não dar, né, oportunidade ao seu olho de trabalhar, né, de uma forma dinâmica ao longo dessa fase de desenvolvimento pode estar relacionado mesmo com o surgimento da miopia e com a progressão da miopia. Então, essas duas crianças coisas... já míopes usando mais as telas também podem ter um aumento do seu grau de miopia. Exatamente. O tempo máximo para as crianças, você diria que seria semelhante ao que você falou para os adultos, fazendo aquelas pausas a cada 1 hora? Porque, de fato, se deixar, elas ficam muito tempo de olho nas telas. Como eu disse, até os 5 anos, o ideal é que você tenha o mínimo de exposição Restrinja possível, bastante. Né? E o que a gente vê é que hoje é muito difícil lidar com esse tipo de problema porque a gente tem toda uma indústria, né, e engenheiros de computação formados nas melhores universidades do mundo, trabalhando para desenvolver esse tipo de mercado. Chega a ser até uma covardia, né, com crianças de 2, 3, 4 anos que ficam quase que hipnotizadas, né, pelas telas e pelos programas que foram desenvolvidos justamente com essa finalidade, que ela fique cada vez mais tempo, né, online, nos seus jogos, enfim, né, nos aparelhos, enfim, estimulando esse tipo de atividade. Então, se a gente não colocar um freio nisso, a criança sozinha tem muito menos condições, né, de fazer isso. E, doutor, é por isso que a gente vai trazer aqui para a nossa conversa o depoimento de um pediatra, que é o Daniel Becker. Ele é mestre em saúde pública e é pioneiro na saúde integral, né, na pediatria integral, na verdade, que é essa forma de ver a criança de uma maneira integral, pensando no contexto onde ela está inserida, não apenas no tratamento da doença. A gente tem o depoimento dele, eu acho que vai agregar bastante aqui para a nossa conversa. Vamos dar uma olhada? A primeira coisa que a gente tem que reconhecer, antes de mais nada, é que não são as crianças apenas que ficam nas telas, né? São os pais também. Existe já, inclusive, um conceito chamado, uma categoria de estudo chamada parentalidade distraída. Em maior parte dos casais, os dois trabalham, a criança fica em creche durante 8, 10, 12 horas, muitas vezes. E, dessa forma, o pouco que resta de convivência ainda tem interferência no celular, isso zera, praticamente, a troca entre pais e filhos. Isso perturba o vínculo, isso destrói a possibilidade, essa falta de convivência destrói a possibilidade de ter intimidade. Essa é uma coisa muito importante, ela só vem quando você tem convivência. Convivência é olho no olho, toque, abraço, beijo, colo, brincar junto, né? Isso é convivência, não é ficar... Ah, tá legal, aqui, ó, vai brincando aí e eu brinco aqui, né?
Então, o excesso de tempo de tela está levando a problemas relativamente graves, né? Então, nos pequenos você tem distúrbio de sono, você tem atraso de linguagem. Se uma criança pede o celular e você dá imediatamente o celular para ela, uma criança de 6 ou 7 anos, você matou a criatividade dela, a imaginação dela, né? Se você diz não, vai brincar, vai se virar, o que ela vai fazer? Ela vai ter que... Vai embirrar um pouquinho no começo? Vai. Depois ela vai ter que se virar. Ela vai procurar alguma coisa para fazer. Eu sempre recomendo para as famílias fazer uma espécie de contrato de uso de tecnologias digitais. Contrato familiar mesmo. Tem que discutir antes para ver quais são, digamos, as linhas gerais desse contrato, porque vai incluir os adultos também, né? E aí propor às crianças que elas também digam como elas acham que deve ser o uso das telinhas. As crianças participando desse estabelecimento de regras, elas vão introjetar melhor essas regras. Então esse contrato tem que ter, por exemplo, tempos sagrados, tempos sem tela. Então no quarto da criança nada de tela, muito menos televisão. E eu também sempre recomendo, para cada hora de tela, 1 hora de brincar criativo. Tem estudos que correlacionam claramente, diretamente, o tempo de tela com a intensidade da infelicidade, veja bem. E o contrário também, quanto mais ar livre, quanto mais natureza, mais felicidade. Quanto menos tela, mais felicidade. É maravilhoso isso que ele traz para a gente, né? Ele já traz no contexto da família, isso sendo um acordo em família. Porque, de fato, se os pais estão usando também, se a família toda usa e o pai, a mãe também está querendo aquele tempo para olhar as redes sociais, resolver alguma coisa ali no celular, a forma mais rápida de você conseguir controlar ali aquela criança é oferecer a ela também um celular, um tablet. Mas, e eu acho que é bem difícil mesmo, né? Não estou dizendo que seja simples, eu também tenho filhos, é bem complicado. Mas é muito importante a gente ouvir isso que o Daniel falou, né? Como é bom a gente poder discutir isso em família e criar algumas regras para não se ter o uso abusivo, excessivo. Eu concordo plenamente, né, Marcelo? Eu acho que, de fato, nada valem, né, as palavras e as orientações se a gente não puder dar os exemplos, né? Então, as crianças, sem dúvida, vão se espelhar muito, né, no comportamento dos pais, dos parentes, dos familiares, das pessoas com quem elas convivem. E a gente falou até aqui muito sobre os efeitos disso sobre os olhos, mas a gente tem que lembrar que há muito mais por trás disso do que só uma questão de saúde visual. Então, acho que o Daniel colocou muito bem nessa questão e a gente precisa, de certa forma, enfrentar esse problema o quanto antes, porque as crianças estão aí, crescendo, né? Ele fala uma coisa importante, né? Quando você entrega ali de cara um celular para essa criança, está matando a criatividade dela. Eu achei isso sensacional, porque, de fato, é um entretenimento rápido, fácil, não pede a ela nenhum tipo de esforço. Muitas vezes são videozinhos que fica ali vendo para passar o tempo. Completamente diferente de você estar interagindo com outras crianças, de você estar ao ar livre, que seria o ideal, né? De você estar brincando, usando a sua imaginação, a sua criatividade. É verdade. E acaba que dentro, talvez, desse contexto da vida moderna, da sociedade moderna, da dificuldade dos pais, da falta de tempo, né, do compromisso com o trabalho cada vez mais longos, isso acaba, né, potencializando ainda mais o mau uso desse tipo de equipamento, né, nas crianças. Então, acho que esse alerta dele vem em boa hora para a gente refletir. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco dessa reflexão para quem estiver nos assistindo, né? De repente a pessoa chega em casa hoje, já conversa com a família, já cria algumas regras e tenta diminuir um pouquinho o uso dos eletrônicos, principalmente em relação às crianças, né? O uso pelas crianças que a gente viu que podem ser muito afetadas por conta disso. Concordo plenamente. Ninguém quer proibir ninguém de usar aparelhos eletrônicos, a gente sabe que isso faz parte, né, da nossa vida hoje em dia, e tanto do trabalho, quanto no lazer, quanto até no estudo. Mas se a gente puder usar isso de uma forma saudável, vai ser melhor para todo mundo. Usar com moderação. Exatamente. Doutor, muito obrigada, viu, por sua participação aqui hoje com a gente. Foi um prazer. Eu que agradeço. Obrigado a todos. E o Ligado em Saúde de hoje fica por aqui. Se você chegou só agora, corre lá no site. Dá para rever este programa e todos os outros que nós já fizemos. Se quiser falar com a nossa equipe, mande mensagem para o nosso WhatsApp,
pelo número 997018122 ou então ligue gratuitamente para o 0800 701 8122. E para continuar ligado na gente, visite as redes sociais do Canal Saúde. Eu te encontro no próximo programa. Até lá!